Olá, estamos no ar com Primavera Saúde. Hoje o nosso tema é uma doença que atinge mais de 6 milhões de mulheres no Brasil, a endometriose. Por isso eu recebo aqui no estúdio a médica ginecologista especialista em reprodução humana, a doutora Fabiana Barfi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Doutora, sobre esse assunto, esse número me assustou um pouco. Mais de 6 milhões de mulheres no Brasil? A gente calcula que a endometriose ela é uma doença que atinge em torno de 10 até 20% da população feminina, né, em época reprodutiva, né? Então são pacientes jovens, são pacientes que acabam descobrindo ou por ter algum sintoma ou até por não conseguirem engravidar. Então ela é uma doença que atinge aproximadamente isso, de 10 a 20% da população. Primeiro, para quem está em casa entender, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença benigna, causada na mulher, né? Tem várias teorias que fazem por que a endometriose ela inicia na mulher, mas ela é praticamente o tecido do endométrio, que é a camada de dentro do útero, que acaba se alojando fora do útero, né? Isso pode dar por motivos, na grande maioria das vezes, que a gente fala, né, em teorias, mas a mais atual é pela menstruação retrógrada, que as pacientes que têm uma tendência genética e até epigenética, que é do próprio meio, acaba desenvolvendo esses focos de endométrio fora do útero. Por isso que ela é chamada endometriose. Isso, você falou também fatores genéticos, ela pode, se eu tenho casos na família, ter mais facilidade? Ela não é uma doença hereditária, né? Então não é uma doença que é passada de um para o outro, mas a gente sabe que tem alguma predisposição genética. Então a gente sabe assim, que quem tem história familiar acaba tendo um risco um pouco maior, né? Mas não é só porque tu teve a mãe ou a irmã que teve endometriose, tu também precisa ter outros mecanismos, alguns conhecidos, alguns não conhecidos no teu corpo, que faça com que isso se desenvolva. Tem muita coisa até na própria medicina que ainda está um pouco obscura em relação a isso? A endometriose, a gente sabe algumas coisas e algumas teorias, mas a gente, ela é uma doença que ela envolve muitas coisas, né? Muitas coisas, muitos fatores. Então, ela é um desafio para o médico, né? E por isso que a gente fala que ela é uma doença que muitas pacientes demoram muitos anos para descobrirem. Eu chego, nossa, doutor, fazia 8 anos, 6 anos e que eu tinha isso, eu não descobria. Então, assim, ela não é uma doença de fácil descoberta, né? O médico tem que estar sempre com os olhos abertos, sempre desconfiar na paciente, dizer assim, não, pode ser que ela tenha, esse sinal é sugestivo de endometriose, ela tem a história dela vem se arrastando, né? Então a gente daí acaba suspeitando. Então por isso que ela é muito desafiadora, porque a gente acaba demorando o diagnóstico a ser feito. Mas por que dessa demora? Às vezes a mulher conviver com a doença há alguns anos e não perceber. Ela é silenciosa ou os sintomas se confundem com outras coisas? Então, o principal sintoma da endometriose é a dor, né? Então, aquelas pacientes que vêm assim, que tem uma dor, principalmente dor no período menstrual, mas também pode ser fora. Como uma cólica, realmente? Como uma cólica mais forte, né? Não é uma cólica, às vezes ela é até limitante, essa cólica, tá? Então, a paciente vem com aquela história arrastada de ter cólicas, desde a primeira menstruação ela tem cólicas fortes, e essas cólicas não foram passadas com a idade, né? E ela diz, doutora, na minha época da menstruação eu tenho muita dor, às vezes eu tenho um pouquinho de dor fora. Porque o normal da menstruação é aquela irritante apenas. Uma cólica tolerável, né? Essa cólica da endometriose, ela é uma cólica mais forte do que essa cólica tolerável, né? Então, ela tem dor na menstruação, pode ter dor fora, ela tem dor para ter relação sexual, né, que a gente chama de dispareunia profunda, que é uma dor durante o ato sexual, ela pode ter dor intestinal e ela pode ter dor urinária, tudo por causa da endometriose. Então, essa é a nossa principal característica. Essas dores, essa cólica mais forte, essa dor intestinal, isso durante o período menstrual ou não necessariamente? O mais comum é ser no período menstrual, mas ela também pode ter fora do período menstrual.
E a confusão, às vezes, realmente essa, achar que é normal da menstruação? É achar que é normal. Então, assim, a história mais comum que a gente sabe é a paciente que chega assim, ó. Como é mais nessa idade reprodutiva, ela chega para te dizer assim, eu não tô conseguindo engravidar. Daí tu vai colher a história, ela vem. Desde a minha primeira menstruação eu tenho dores, as minhas dores assim, ficaram mais fortes, se intensificaram com a idade. Eu casei, eu comecei a ter relação, eu comecei a ter dor na hora da relação. Então ela vem com uma história que tu diz assim, não, ela pode ter endometriose, né? Então muitas das pacientes a gente acaba desconfiando pelo passado de dor e muitas acham que isso é normal e a gente acaba diagnosticando na época de ela não conseguir engravidar. Isso pode ser já tarde demais para gerar uma infertilidade? O fato de estar há muito tempo com a doença e não ter tratado? A gente tem estágios da endometriose, né? Ela é dividida em 3 estágios, né? Então, assim, às vezes ela pode estar no estágio mais leve, não quer dizer assim, o tempo não quer dizer o estágio, né? Às vezes ela pode ter menos tempo de evolução da doença e ela ser o estágio mais grave, uma endometriose profunda. E às vezes ela pode ter essa história de super arrastada e ser uma endometriose leve. Então ela não é proporcional nem ao tempo e nem à dor, né? Então assim, nunca é tarde, sempre tem tratamento. Ela é uma doença que ela tem tratamento, né? E daí o tratamento vai depender, claro, de todas as características, né? Da idade da paciente, se ela quer engravidar, se ela tem outros fatores, como é que é a reserva dela ovariana, né? Daí depende desses outros fatores. Mas assim, tem tratamento, o tratamento é bom, o tratamento funciona, e só que depende, claro, de achar o médico, de fazer o diagnóstico, de buscar o tratamento. O diagnóstico precoce pode auxiliar? É mais tranquilo de fazer esse tratamento também? Por exemplo, se a pessoa já está com dores, procurar um médico seria o ideal? Então, claro, quanto tudo que é mais precoce é melhor, né? Então, assim, a paciente, quanto mais cedo procurar um médico, quanto mais jovem ela for, mais fácil é o tratamento e melhor é o prognóstico da doença. É claro que, como você falou, né, é mais fácil, as mulheres acabam encontrando o diagnóstico na época que querem, estão procurando engravidar. Mas quando que ela pode começar a ter a doença? Realmente na adolescência ou não? Já é na fase mais adulta? Assim, ó, então, a gente não sabe em que momento da vida começa, né? Mas a gente sabe que tem endometriose na adolescência, endometriose na vida adulta, né? E com a menopausa, a endometriose, a tendência dela é melhorar, né? Que a gente tanto diz que a menopausa é uma das curas da endometriose. Então, assim, pode ser na adolescência, é um pouco mais raro, mas pode. Então, mais na vida mesmo reprodutiva que a gente diz assim, ó, em torno dos 25 aos 35 anos. Então, é a época que a gente mais acaba fazendo esse diagnóstico. Doutora, no comecinho da entrevista a doutora falou que é o endométrio que sai para fora do útero. O que ele causa ali? É com uma infecção realmente no lado externo ali? A endometriose ela é uma doença inflamatória. Então ela nada mais é que uma inflamação crônica, né? Então o que ela pode causar várias coisas dentro do corpo. Então assim, porque voltando, né? Como ele é um sangue que reflui, ele pode se localizar em toda a pelve, né? E até sítios fora da pelve que são mais raros. Mas o mais comum é na pelve. Então, no ovário, atrás do útero, no ligamento do ovário, daí no intestino, na bexiga. Órgãos mais próximos. Exatamente. Então, o mais comum dela causar é a alteração da anatomia. Porque como ela é uma doença inflamatória e como ela está na pelve, tá? Ela altera a anatomia da pelve. Né? Então, é a principal característica dela, é a alteração da anatomia pela doença inflamatória. É isso que acaba influenciando na questão da fertilidade também? É um dos fatores. Então, o primeiro seria essa alteração, né, da anatomia da pelve. Pois ela causa alterações nas trompas, então ela impede
que o óvulo progrida pela trompa, ela causa uma alteração inflamatória no endométrio, dentro do útero mesmo, que altera a implantação do óvulo. Então, ela causa alterações na mobilidade do útero, ela acaba fixando um pouquinho mais o útero. Então, assim, são vários motivos pelos quais a endometriose impede a mulher de engravidar. E aí, tratamento é com medicação ou se retira esse líquido, né, que foi para fora? Então, o tratamento ele depende assim de várias variáveis, né? Então, assim, primeiro a gente sempre vê se a paciente deseja ou não engravidar, o grau da dor da paciente, quanto ela tem de dor ou não, a idade da paciente, né? E os outros fatores que ela possa ter associados à endometriose. Por exemplo, a paciente, eu vim porque eu não consegui engravidar, a gente faz diagnóstico de endometriose. Vai mudar muito se ela tem só endometriose ou de repente se o marido também tem problema. Então acaba mudando o tratamento, né? Então o importante é juntar todos os fatores e juntando todos eles tomar a conduta adequada. Bom, a gente está falando aqui sobre endometriose, pedi uma licencinha para a doutora, daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre fertilidade também associada a essa doença. A gente volta já. De volta aqui falando sobre endometriose, eu estou aqui no estúdio com a doutora Fabiana Barpi. Doutora, nós falamos sobre a questão da infertilidade também, né? Esse é um assunto que assusta muitas mulheres e que eu acho que deve ter uma preocupação quando elas não conseguem engravidar e aquele desespero, medo de não conseguir reverter. Mas dá para reverter essa situação com essa doença especificamente? Então, dá, claro, com certeza, né? Então, as técnicas de reprodução, elas estão aí para ajudar essas pacientes, né? Então, quando tu parte para o tratamento, então tu tem que levar todas aquelas variáveis que eu falei em questão, né? A idade, os fatores associados, a reserva que ela tem no ovário, então, e daí partir para o tratamento. Daí, a partir daí, a gente vai dizer, a gente abre um leque, né? A paciente tem dor ou não tem dor? Né? Que idade a paciente tem? Daí tu junta e pensa assim, não, o melhor tratamento para ela nesse momento é a cirurgia? Não, o melhor tratamento para ela é fazer uma inseminação? Não, o melhor tratamento é fazer uma fertilização? Daí tu vai indo de acordo com tudo isso junto. Não existe, não é assim, 1 mais 2 mais, né? Então assim, tu tem que juntar tudo e conseguir achar o melhor para ela. Né? A endometriose dessa paciente é uma endometriose leve? Não, é uma endometriose grave? Não, é uma endometriose de ovário? Então, isso tudo pesa no tratamento da paciente, né? Então, assim, é individualizado o tratamento. Então, pode ser tratamento com hormônio, pode ser tratamento cirúrgico, pode ser tratamento de reprodução assistida. Então, tudo isso está dentro dos tratamentos da endometriose, né? Tudo visando o quê? O objetivo final, que é ou tirar a dor, ou engravidar, ou os dois. Né? O que a gente não pode é indicar uma cirurgia para saber se tem. Sim. Então, assim, isso é totalmente proscrito, né? Então, você não pode, a paciente chegar assim, eu acho que eu tenho, vamos fazer uma cirurgia para ver se tu tem. Isso não existe, né? Então, assim, ou a gente tem que fazer já sabendo o que a gente quer. E o que a gente, para não trazer nenhum malefício para a paciente, e o pior, que é o que a gente mais vê, é quando acaba comprometendo a fertilidade, né? Às vezes o próprio tratamento. Claro, às vezes chega a paciente assim, doutor, eu fiz uma cirurgia tantos anos atrás e tirei meu ovário. Assim, a gente já sabe que isso vai acabar comprometendo parte da reserva dela, né? Sim. Então a gente sabe que isso vai, ela vai precisar de um pouco mais de ajuda, né, do que uma paciente que não precisou fazer. Então, a gente sempre acaba pesando bastante isso, porque o que a gente não pode fazer,
né, é piorar o que a paciente tem, né? Então é isso que a gente tem que se fazer. Agora, doutora, isso claro falando do tratamento, mas até chegar ao tratamento, esse caminho até que se chegue ao diagnóstico, às vezes é um pouco longo, né? Como é que se chega ao diagnóstico? Como é que se faz para realmente ter a certeza de que é endometriose? Então, a principal, primeira coisa, como sempre na medicina, é a anamnese, né? É perguntar, saber se a paciente tem queixa de dor, há quanto tempo ela tem essa queixa de dor, se a dor dela é cíclica, que vem sempre no mesmo período do mês, se coincide ou não com a menstruação, se tem outras dores associadas, intestinais, urinárias. Depois que a gente parte dessa história clínica dela, a gente vai para o exame físico. Às vezes, no próprio examinar a paciente, a gente já pode detectar que ela tem endometriose, né? Então, a gente pode ver endometriose na vagina, no colo do útero. Entre o colo do útero e a vagina tem um espaço que se chama fundo de saco vaginal, que a gente normalmente palpa nódulos em pacientes que têm endometriose. Isso no próprio consultório, no próprio consultório, exame clínico, né? Às vezes tem paciente que fez cirurgia, fez uma cesariana, fez uma outra cirurgia, na própria cicatriz ela tem endometriose. Então, parte da história, exame físico. Tá, então, assim, não descobrimos, fizemos a história sugestiva, fizemos o exame físico, não achamos nada, vamos para exames complementares. O principal exame complementar que a gente pede é um ultrassom específico para endometriose, que se chama ultrassom com preparo intestinal. Nesse ultrassom, a gente consegue fazer muitos diagnósticos de endometriose, ele é um exame muito bom para endometriose. E quando a gente, às vezes ainda ficou em dúvida no ultrassom, a gente desconfia que a endometriose não seja tão baixa na pelve, seja um pouco mais alta, ou tenha em outros órgãos, a gente pode pedir a ressonância magnética, que também é um exame complementar para endometriose, que é um exame muito bom, né? Principalmente pega intestino, ureter, bexiga, pega outros órgãos. Mesmo assim, pode ser que a gente faça tudo isso e não ache nada e a paciente ainda tenha. Então, por isso que a gente fala, o mais importante é a história clínica, né? É essa história de dor, de infertilidade, então essa é a principal. Se ela fez todo esse exame, de repente alguém que esteja assistindo a gente fez há alguns anos todos esses exames, não encontrou nada, a dor persistiu, não tratou, enfim, né, não foi constatado, e agora a dor aumentou, enfim, ela pode refazer todo esse processo? Claro, os exames eles não são assim, uma vez que fez para sempre, né? Então os exames a gente tem que repetir, né? E às vezes, hoje em dia a gente, como em todas as áreas, a gente tem profissionais que são mais especializados para determinadas coisas, então a gente tem alguns profissionais excelentes nas cidades para fazer esse ultrassom específico para endometriose, a gente tem máquinas de ressonância maravilhosas que a gente também consegue fazer diagnóstico. Então, tem que acabar buscando, né? A paciente tem que insistir. Foi aquilo que a gente estava conversando no intervalo, né? De uma paciente de tantos anos, que foi médico, fez exame, né? Tem que insistir, né? Porque a dor dela é uma dor crônica. Então, ela não é uma dor que vai passar. Então, às vezes é difícil, doutora, de um médico, até de um médico perceber isso, ou de repente a pessoa não contou a história realmente como foi, às vezes passa realmente por muitos consultórios e não tem diagnóstico? Com certeza passa, né? Com certeza. Então, assim, por isso que a gente fala sempre a ter essa história clínica da paciente, né? E a gente acaba pegando muita paciente por causa da história da infertilidade. Delas dizem, olha, doutora Fábio, estou tentando engravidar 2 a 3 a 4 a 5 anos, não consigo. Daí tu vai detalhadamente na história, vai no exame, daí tu acaba fazendo o diagnóstico. Mas há tanto tempo eu venho. Mas também pode ser que há tanto tempo a coisa não era tão evidente que nem ela é agora, né? Não é que o médico não viu, é que às vezes não era... que com o passar dos anos, como ela é uma doença crônica, às vezes até chegar na gente, ela tá pior, né? Então fica mais fácil de a gente diagnosticar. Doutora, quando a gente fala dos check-ups aí também, como um check-up, né, que a mulher faz regularmente é o exame preventivo. Um exame como esse pode ser diagnosticado, pode se encontrar algo que leva a endometriose ou não? Então, o preventivo ele não é um exame para isso, né? O preventivo ele tem outro objetivo, né? Que é para fazer diagnóstico de lesões de colo de útero. Mas que nem eu estava explicando, que às vezes no próprio exame especular, que é aquele exame que a gente põe o aparelhinho, né?
que é o espéculo. Então, às vezes, a gente pode detectar. Então, a gente pode ter lesões arroxeadas dentro da parede da vagina, que seja sugestiva de endometriose, naquele espacinho que eu expliquei. Até endometriose no colo, a gente já pega. Né? Nossa, tem uma endometriose grande aqui. O médico tem que ser super detalhista para poder tem que encontrar cada detalhe. O médico é assim, né? Se apegar a cada mais detalhe. Ouvir, mais ver e menos falar. Com certeza. Doutora, em relação à infertilidade, né, não sei se é ditado popular, me corrija se eu estiver errado, muita gente fala que a gravidez pode curar a endometriose. Você falou da menopausa, né? E a gravidez tem essa ajuda de alguma forma? Ajuda muito, muito, por vários motivos. Primeiro, porque a paciente não menstrua enquanto ela está grávida, né? Então, essa teoria do refluxo acaba... Diminui o acúmulo ali. Acaba melhorando. E a outra são as alterações hormonais da gravidez, que acaba levando à regressão dos focos de endometriose. Então, às vezes elas pensam assim, engravidei, agora eu tô curada da endometriose. Realmente, no período que ela ficou grávida, se ela amamentou, se ela não menstruou, ela ficou boa da endometriose. Não quer dizer que isso não possa voltar, por então, ser uma doença crônica. Aqueles sintomas que ela tinha de dores, e isso diminui nesse período, mas depois pode voltar. E tem pessoas que têm endometriose secundária, que acabam tendo depois da gravidez. Então, tem muitas pacientes que às vezes não tinham antes, engravidaram do primeiro filho, não tiveram problema nenhum na gravidez, e depois, quando foram ter o segundo filho, não descobriram e desenvolveram a endometriose mais tardia, né? Que não é aquela endometriose desde o início. Pode prejudicar alguma coisa para a gravidez, para o filho ou para a mãe que se já teve endometriose ou não? Não. A partir do momento que ela engravidou, né, a endometriose não causa nada para o bebê. Como eu disse, né, uma alteração anatômica que não tem problema nenhum. Eu só queria falar uma coisa, que quando a gente... agora apareceu muito isso, né, no Fantástico e tudo, tá super em alta, né? Essas questões de infertilidade, que até então a gente não falava muito. Mas um exame que é bem importante as pacientes com endometriose fazerem é um exame chamado AMH, que é a dosagem do hormônio antimileriano. Tá? Ele é um exame que não é específico para endometriose, que não faz diagnóstico de endometriose, que não ajuda no controle da endometriose, mas ele é um exame que ele dosa a reserva ovariana. Então, ele é um exame para a gente saber se a gente já tem ou não uma reserva ovariana alterada. Então, às vezes tem pacientes que têm endometriose no ovário, então elas acabam diminuindo a reserva ovariana e ainda vão operar, que acaba diminuindo mais ainda. Então, assim, é muito importante as pacientes que vão fazerem cirurgia de endometriose, principalmente em ovário, fazerem a dosagem desse hormônio antimileriano. Para ter esse controle realmente. Para ter esse controle e essa segurança para a gente poder depois tá dizendo para ela o prognóstico dela engravidar. Bom, doutora, a gente já vai se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Antes de a gente encerrar, só queria pedir se a doutora puder reforçar, né, isso. Quais os sintomas que as mulheres que estão assistindo devem estar atentas e procurar um médico, procurar um diagnóstico para a gente evitar qualquer preocupação a mais. Tá, então, assim, principalmente estão pacientes jovens, em idade reprodutiva, em pacientes que tenham dor crônica, então, dor na menstruação, dor fora da menstruação, dor na relação sexual e pacientes também que não estão conseguindo engravidar. Então, esse o que mais a gente chama é mesmo para essa história de ter essa dor cíclica, ter esse desconforto na hora da relação sexual, né? E algumas que também não estão conseguindo engravidar, que por favor procurem um médico, procurem um especialista, né? Porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento, melhor o prognóstico, melhor a vida da paciente. Tá certo. Então, doutora, obrigada pela sua presença aqui. Nós espero que tenhamos tirado muitas dúvidas, com certeza. Tá, obrigada, eu que agradeço. Agradeço todo mundo, o pessoal da equipe, né? Todo mundo, muito obrigada. E eu falei que eu era faladeira, né? Vocês não... É bom pra gente tirar bastante dúvidas. Doutora, obrigada. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui o nosso bate-papo hoje gostoso aqui sobre endometriose com a doutora Fabiana. A gente volta na semana que vem com mais tema de saúde, qualidade de vida, de bem-estar aqui na TV Primavera. Até lá!